Olá, sejam bem-vindos ao programa Bahia da Gente. Vou começar o programa de hoje com uma pergunta. Quem tem tudo a ver com a gastronomia baiana? Você gosta mais de pão delícia ou de acarajé? E aí foi difícil de responder, né? Então vou facilitar, só que dessa vez você tem que responder bem mais rápido. Em um ano, qual deles você já comeu mais? Acarajé ou pão delícia? Difícil, né? Ela nasceu em Jacobina, norte da Chapada Diamantina, e é uma das 16 filhas da famosa banqueteira Dona Josília, uma das mais ilustres da cidade. Aos 21 anos, ela seguiu para Salvador, decidida a estudar e deixar a cozinha para trás. Ela até tentou, viu? Mas não teve jeito. Seu dom e seu amor pela culinária sempre falaram mais alto. Quando foi trabalhar em uma empresa de eletrodomésticos para vender freezers e micro-ondas, percebeu que antes de comprar, as pessoas precisavam saber cozinhar. Acho que é bem sensato isso, né? Bom, foi aí que ela se descobriu professora de gastronomia, com direito a livros, cursos e programa de TV, que há quase 40 anos está à frente do programa Prato da Casa, veiculado na TV Bandeirantes. Criou diversas receitas, como salgadinho boliviano, pãozinho de aniversário, que poucas pessoas sabem fazer e que ninguém resiste. E não pode faltar em nenhuma festa de aniversário. E aí você já sabe, né? Já sabe quem é? Olha só quem está aqui, ela que é grande inventora dessa delícia baiana, o pão delícia. É Líbia Portela. Falei tudo certinho, mais ou menos? Tudo certinho, tranquilo, mas tem coisa ainda para se falar. Mas vamos mesmo? lá, começando por aí, tá excelente, tá ótimo. Agora vamos começar por ele, o pão delícia, né? O pão delícia, na realidade, ele já teve vários nomes enquanto esteve comigo. Enquanto não, quando chegou a mim. Como é que ele chegou a mim? A minha mãe era banqueteira da cidade e fazia muitos lanches, muitas merendas, que antigamente se chamava merenda dos bancários, a merenda da turma da escola. Então ela fazia muitos pães, ela adorava fazer pães. Com uma massa só, ela fazia o sonho, o sanduíche, o pão, uma porção de coisas. Ela é bem criativa, foi a quem eu puxei, entendeu? Que hoje eu também costumo fazer isso. Pegar uma massa só e essa massa... E transformar, né? Transformar em várias e várias delícias, tá? Então, minha mãe pegou uma massa, foi fazer a fermentação. Naquela época, a farinha de trigo não é como você vê hoje. Você vai ali no supermercado, todo supermercado tem farinha de trigo. Primeiro não havia supermercado, eram aquelas vendas, armazéns. Não tinha chegado a farinha de trigo. E meu irmão foi buscar, ficou esperando. E ela, vendo o horário chegar, deixou a fermentação de lado e foi cuidar de outras coisas, outras iguarias. Quando chegou a farinha de trigo, já havia passado toda a necessidade, já acabou, não preciso mais agora. E o fermento ficou lá. Mais tarde eu peguei e disse, minha mãe, eu sempre acompanhava na cozinha. Minha mãe vai fazer o que com isso? Ela disse, não presta mais, já azedou. Pode jogar fora. Eu disse, mãe, tudo aqui jogar fora? Aí fiquei assim olhando para aquele líquido, aquelas bolhas bonitas. Tudo bem. Quando ela foi para outro local, eu fui pegar a farinha que chegou e comecei a misturar. Quando ela veio, eu falei, não desperdice a farinha. Pare aí. Eu tive que parar, porque infelizmente não tinha como pegar mais. Aí a massa ficou mole na minha mão. Eu morrendo de pena, peguei 2 colheres, peguei a massa, coloquei nas assadeiras, deixei crescer e fui assar. Naquela época, o forno não é como o forno de hoje, era aquela casa de glue, de barro. Era um forno assim. Quando eu botei para assar, realmente, confesso que a cara dele não ficou muito boa, não. Ficou assim meio, né? Desengonçado. Enrugado, uma coisa assim, mas tudo bem. Aí meu irmão foi chegando e fez assim, o que é isso? Parecia uma queijada, uma coisa diferente. Eu disse, é um pão da minha mãe. Ela disse, aí minha mãe saiu e disse, meu não, esse pão não é meu. Aí meu irmão foi, pegou um pão e comeu. Eu fiz, é gostoso, é feio, mas é gostoso. Eu, para tirar essa coisa de feia, olhei assim, vi uma lata de manteiga. Antigamente, na roça, era assim que acontecia. Era tudo de lata. Pedação de requeijão. Eu peguei, passei manteiga, ralei o requeijão em cima, aí ficou todo felpudo, bonito, todo mundo quis comer. E na hora de comer foi delícia, foi tudo que você pensasse em adjetivos, foi para esse pão. Então, quando alguém perguntava, que pão gostoso, que é o meu nome? Pão gostoso. Que pão maravilhoso. É pão maravilhoso. E nisso ele foi, mas isso eu era criança. Se você disser que idade,
Eu nunca posso lhe responder, porque minha mãe dizia que desde 7 anos eu tinha meu pé na cozinha. Sempre gostou, né? Sempre gostei de estar ali, ajudando, catando feijão, catando arroz, misturando alguma coisa. A depender da idade, cada um tinha alguma coisa para fazer, contanto que não ficasse na rua e ela ficasse E preocupada. vocês eram 16. Dos 16. Não, eu só peguei depois de 8. Os Certo. 8 primeiros, eu sou da segunda leva de 8. Já eram mais velhos, Já eram mais foi do velhos primeiro hoje. casamento. Talvez hoje também já não tivesse aqui se não tivesse sido pequeno. Sim. Pela idade, né? Eu hoje, a mais velha, tenho 85 anos. A mais velha que eu, não é? Então, imagina os outros 8 Sim, quantos tinha, imagino. não é? E todos gostavam de cozinhar ou o Dom foi mais Não, nem todos. A mais velha, sim. A terceira, não. Eu sou a do meio. Entendi. Que mais E gostou. essa eu fui mais ligada, porque eu gostava, realmente tinha amor à cozinha, sempre gostei e sempre ajudei e sempre criei. Olha, minha mãe era uma das maiores confeiteiras da cidade, confeitava os bolos de todas as moças que iam casar. E naquela época não é como hoje, que você pega, compra tudo pronto e só é decorar um bolo. Os glacês são muito fáceis. Antigamente era complicado, era ponto, era açúcar, tudo isso. E eu ficava, às vezes, debaixo da mesa, inventando. O que caía de glacê, aí na mão fazia um pássaro, fazia uma que serpente, maravilha. fazia alguma coisa. Olha só. E colocava assim. A minha mãe fazia, quem fez isso? Deixa eu ver. Toma, vem cá, ó, desse daqui, faça mais 2, faça mais 3. Então ela sempre incentivou, Ela né? sempre incentivou excelente. e aproveitou o que se Que fazia. maravilha. Então eu fazia nas minhas mãos pássaros, serpentes, coisas. Aí ela pegava aquilo, botava para decorar colunas, para decorar o bolo maravilha. e tal. E as pessoas ficavam, que coisa maravilhosa. E ela olhava para mim e fazia assim, para não dizerem que ela estava se aproveitando de uma criança, uma menina, né? E nisso lá se foi a minha vida. E a cada dia mais eu ficava mais feliz de saber que ela estava aproveitando aquilo que eu fazia. Que maravilha. Então, isso se é um grande mandasse fazer incentivo. 2, 3 vezes a mesma coisa, talvez eu não fizesse igual. Lógico, não existe uma forma. E criatividade nas mãos, né? Cada pássaro olha para um horizonte diferente. E era o que acontecia comigo. Até chegar no formato, passou por muitos, então. É isso que, às vezes, hoje, as pessoas não entendem. Esse pão nasceu assim nas minhas mãos por um acaso. Então, o primeiro formato dele foi com 2 colheres, parecendo que eu estava fazendo acarajé. Peguei a massa mole, levei lá, botei na assadeira, ele não ficou muito lindo, porque ele não tinha um aspecto bonito. Mas a delícia estava no sabor. Sim. Porque como a massa ficou mole, ele ficou muito fofo. E aí eu ajudei camuflando, né? Jogando queijo por cima para poder tirar aquelas arestas, aquela coisa feia. Daí em diante ele passou a ser o querido da família. Só que, na realidade, eu nunca vendi, nunca precisei dele, assim, porque eu morava com a minha mãe. E não tínhamos essa necessidade de venda. O que aconteceu depois? Quando eu me formei com 21 anos, eu vim para Salvador. Sempre tive vontade, sempre na minha cabeça, de eu vou embora, não vou ficar no interior. E assim foi feito. Ganhei uma estadia em Salvador por um mês, né? E vim para cá. Só que todo mundo ia para a praia. E sabe para onde é que eu ia? Para a escola de datilografia. Enquanto as pessoas estavam na praia, estavam lá. O curso tinha que ser feito em 3 meses. Sim. Desses 3 meses, com 1 mês e meio, eu estava pronta. Ó, que maravilha. Aí a professora disse assim para mim, você não quer um curso de taquigrafia? Eu não sabia nem o que era taquigrafia. Olha. Eu disse, é o que taquigrafia? Não, e assim, me mostrou, disse, pode ser, mas eu vou primeiro saber da pessoa da casa onde eu estou, se eu posso ficar aqui mais esse tempo. Ela disse, olha, você não precisa nem pagar. Você vem de manhã e vai ensinar datilografia, vai ser instrutora de datilografia. Que E maravilha. à tarde você faz o seu curso de taquigrafia. Eu disse, amanhã eu lhe digo. No outro dia eu já cheguei, topo. Topei e fui fazer taquigrafia, sem saber eu que seria a minha salvação. E com taquigrafia, com mais 1 mês e meio que eu fiz, eu fui estagiar no Jornal à Tarde. Olha só. Foi meu primeiro estágio, ainda era ali na Rua Chile, Sim. no começo. Estagiei lá, mas lá eu não fiquei, pelo fato de que, embora tenha sido escolhida, o salário mínimo não dava para pagar as minhas necessidades. Que eu tinha que ficar em pensionato, não podia morar na casa dos outros o tempo todo. Tinha que pagar pensionato e tal, pronto. Aí vieram vários e vários empregos, procura de emprego, busca de funcionários para lá, para a escola.
não é? Daqui a pouco ela disse, olha, tem aqui a Contique Turismo, tem aqui a Mesbla Turismo, e só via aparecer turismo. Tá, Cruzeiro do Sul, digo, bom, deixa eu ver. Todos, era 451, 450, e o pensionato onde eu ia morar era 300. Nossa, aí é dinheiro todo, então. Como era que eu ia ganhar, não é? 450 e tal. O salário mínimo era, não me lembro se era 175 ou 185 nessa época, em 1970. Não me lembro, mas era isso mais ou menos. Lá vai eu conhecer uma empresa de turismo chamada Berlinda Turismo, que ficava no Xumaré, Hotel Xumaré, em São Bento, por ali. Aí lá vai eu conhecer. Chegou lá salário mínimo. Quanto era salário mínimo? 170 e pouco. Mas eu fiquei sentada observando o trabalho que me encantou. A menina trabalhando e ela ficava parada, via o turista, perguntava alguma coisa, ela dizia. Fora disso, não acontecia mais nada, a não ser ela parada, esperando alguém vir. Eu digo, poxa, essa menina, não sei se é porque minha mãe agitava muito, mandar fazer aquilo, aquilo outro. Eu digo, por que ela não oferece? Tanta coisa que ela tem, eu ficava olhando. Eu sabia que ela ganhava comissão. Aí eu comecei a pensar, essa menina podia ganhar bem aqui e ter essa paradeira, peraí. Quer que eu te ajude? Ela, se você quiser, nesse quiser, numa rodada assim, no instante eu fiz uma boa comissão e comecei a me interessar. Digo, é aqui que vai ser. Quando eu cheguei lá, que contei, olha, já sei qual é meu emprego. É na agência de turismo. Ela disse, mas como? Na agência de turismo é um salário. Eu digo, mas tem a comissão. E é fácil de vender. Sim. E trabalhei 2 anos nessa agência de turismo Berlinda, na qual o patrão, né, que é o dono da empresa, foi para o Japão, passou 1 ano, deixou essa agência em minhas mãos. Olha só. Escuta só o que foi que aconteceu. Deixou essa agência tomando conta. Ele alugava combis para poder levar o turista para ver a cidade, ver os maculelês da vida, conhecer a cidade. E quando ele chegou, ele tinha 4 combis compradas, com o dinheiro que eu fazia naquela empresa. Menina do céu, uma das vezes que ele veio, ele fez assim, minha filha, ele era um senhorzinho, minha filha, olha, amanhã você venha mais cedo que nós vamos na Rua Chile. Mas não me disse para quê. Eu disse, tá bom, senhor, mas tudo certo. No outro dia eu vim, de repente eu paro num local chamado Andrade Arnaud. Era um banco na Rua Chile. Abri uma conta em meu nome e no seu nome, porque ele, infelizmente, tinha que ter alguém para tomar conta, e se alguém seria eu. Beleza. Como era que eu guardava esse dinheiro? O dinheiro do dia eu levava para o pensionato morrendo de medo, porque afinal de lá tinha outras pessoas, eram 8 meninas. E eu tinha muito medo, então eu ficava com dinheiro para lá e para cá. Era um tempo que não tinha assaltante, senão dava frita. Com certeza. E aí nisso eu fiz, graças a Deus, conhecimento eu não sei de onde veio, porque não era a minha área de hipótese alguma, e de repente subiu. E sabe o que aconteceu? No final, existia a Breda Turismo. Eu alugava 4, 5, 6 ônibus para transportar os turistas, para levar para ver Maculelê, Mestre Canjiquinha, Mestre Bimba, tudo eram shows que eles faziam e eu lotava. Então, eu estou entendendo aí, além de culinária, era uma guia turística, conhecedora da história, cultura baiana. Querida, a coisa que eu mais queria era trabalhar. Sim. Agora, uma novidade, eu não queria trabalhar com culinária. Eu já trabalhei a vida inteira com culinária. Eu fui de 7 anos até 21 trabalhando, ajudando a minha mãe. Então, na realidade, eu não pensei de ir aqui ainda voltar a trabalhar com culinária. Quando eu me descobri dentro da agência com tanto cliente querendo lanche, eu digo, poxa, realmente a gente vai para o barco não tem um lanche. Espera aí, e aquele pãozinho que eu sei fazer, que encanta todo mundo? Só para você ter uma ideia, nesse meu esforço, quando eu estava com 8 meses de trabalho, eu comprei meu primeiro apartamento. E a gente vai aproveitar esse querer poder. Encerramos aqui o primeiro bloco, que eu quero saber um segredo dela. Por que não patenteou esse pão delícia boliviano? A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. A gente volta já já. Olá, voltamos aqui com o segundo bloco do Bahia da Gente. Olha, ela criou um filho bonito, gostoso e, como se diria antigamente, um pãozinho. O meu filho não fala. A gente come! A gente
gente come esse filho, né? E eu tenho Olha, não, mas eu alimentado- vou mostrar aqui para Eu tenho vocês. alimentado muitas Olhe famílias. para isso, a gente veio fazer o programa. Olha aí, olha só. para isso. Dá uma olhada lá Não. dentro. Daqui eu tô sentindo o cheiro, o aroma. Olha Já já a que gente vai sentir beleza. o gosto. Que maravilha. Não é isso? Então, esse é um filho que, na realidade, faz com que a gente fale mais alto. Seja feliz, tá? Então, quando eu disse o pulo do gato, ninguém precisa estar procurando emprego, você tem que fazer o seu emprego. Hoje em dia, graças a Deus, há mais de 40 anos eu dou aulas de Pão Delícia da Bahia. Ele hoje se chama Pão Delícia da Bahia. É por isso que você nunca quis patentear? Ah, é aí onde você vai. Por que eu não patenteei? Se eu fosse patentear tudo que eu crio, além do Pão Delícia, outras e outras coisas, agora mesmo eu lancei um novo salgado. Foi? Um salgado chamado patuá. Ele está aí encaminhando, ele está andando, está engateando. Porque vai ter formato de... Como Ah, é? é uma guardadinho? história. Hum. Alguém queria que eu fizesse uma novidade. Né? Hoje eu já tenho um programa na internet, né? Sim. Direto. Graças a Deus está muito bem, obrigada. Ótimo. Eu estou indo a locais, a países que eu nunca ouvi falar na minha vida. O pãozinho já deu uma volta ao mundo, não já? Ele está dando volta ao mundo Mais todos ainda, os né? dias, mais ainda. Tem mais gente fazendo Pão Delícia lá fora do que aqui, acredita? Aqui tem muita gente, muita. O Brasil, hoje, o Brasil inteiro faz Pão Delícia, graças a Deus. Graças a Deus. A minha única preocupação é a deturpação, que as pessoas acham, às vezes, que Pão Delícia é porque ele tem queijo em cima. Não. Pão Delícia tem a sua massa própria. Ainda lhe digo mais. Pão Delícia, se você não ver alguém fazer, você não aprende, você não faz o Pão Delícia. Pão Delícia não é um pão normal, não é uma massa qualquer. Pão Delícia é uma massa especial, é um ponto especial. Então, o que acontece? Se você pegar uma massa de pão, fizer bolinhas, botar para assar, botar queijo em cima, não é Pão Delícia. É como você vê em tantos supermercados, tem pão Tá redondinho com queijo ressecado, por né? cima. Não tem... Tá ressecado, bom. não tá fofinho. Não é aquele que realmente você come um e quer mais um. Esse você come um e se você não parar, você chega nos 10, fácil, fácil. E quando a gente fala nesse fácil, fácil, vamos chamar a atenção daquelas pessoas que precisam trabalhar. Você hoje não precisa trabalhar indo atrás do emprego. Você hoje faz o seu emprego e de toda a família. O que eu mais tenho são pessoas hoje que têm o fabrico de Pão Delícia. Homens, mulheres, pessoas que já tiveram um bom emprego, empresas grandes que já acabaram, hoje estão se entregando ao Pão Delícia. E você pergunta para eles, e você quer voltar a fazer o que fazia antes? Deus me livre, dona Líbia, nada. Pão Delícia é outra coisa, e é verdade. Que bom, Líbia, que você compartilha isso, né? Tem uma frase que eu repito várias vezes, que eu acho que o grande líder faz isso. Ele forma outros líderes, né? Ao invés de súditos. E isso é muito bom, né? E você entendeu agora Com que você certeza. mesma está respondendo a pergunta que você me fez? Por que Sim. que você não registrou? Porque eu não tinha que registrar nada. O meu Pão Delícia está aí para qualquer pessoa que queira fazer, que queira trabalhar. Eu não tenho que prender nada. Sim. Eu nunca fui egoísta na minha vida, nunca. E tudo que eu lanço para o povo. Antigamente, não existia uma internet que as pessoas via quem fez. Hoje não tem saída, porque quando eu lanço através da TV, Sim. através do rádio, que já trabalhei tantos anos também, através de jornais, que já tive tantas colunas e tantos jornais aqui de Salvador. Quem é que nunca assistiu a Líbia Portela? E essa você- voz serena de mãezona? Vocês se emocionam, mas não imagina que eu também me emociono, porque se eu volto a um passado, onde eu atendia aquelas pessoas no telefone, alô, eu queria saber isso, eu ali explicava, e as pessoas diziam, de onde veio tanta paciência, de tanta reclamação da minha mãe, que dizia, não fale alto, não faça isso, tem que ter educação na base. Então, aquilo a gente vicia. E outra coisa, quando a gente se dispõe a tratar com o público, com as pessoas, você tem que ter paciência. Uma boa dose de paciência faz bem a todo mundo. Paciência. Sempre é. Ter a paciência é a coisa que você tem mais que focar. O boliviano foi um assaltinho a um boliviano que deu certo, né? Quase, quase. Pelo fato de que eu usei o recheio, então fiz os bolivianos redondos. Quando fritei, chegou esse meu amigo,
não é? E eu ofereci para ele. Carlos, dá experimenta. Ele falou, que delícia. Então aquela dele ficou. Eu disse, por quê? Achou picante? Ele disse, é uma delícia isso aqui. Uau. Meu Deus! Aí a minha amiga olhando assim para mim, aí ele vira para mim e faz assim, como é o nome disso? Eu olhei para ela e fiz boliviano, porque ela era boliviana. que Eu disse, homenagem. boliviano. Aí ela olhou para mim assim, eu continuei conversando com ele. Quando ele disse assim, por que boliviano? Eu contei para ele que é minha amiga, que eu olhei para ela, ela estava às lágrimas. Eu digo, tem que ser realmente boliviano. E nisso ficou. Mas não imaginei que ele ia andar tanto. E anda, viu? E ele anda nos E sabores do mundo apaixonar todo. tanta gente. Então, lá se vai andando boliviano. A história simplesmente foi essa. Depois eu descobri que a aluna também se apaixonou e começou a fazer para venda. Eu ensinei de uma outra maneira para fazer nas bolas. Porque Sim. o acortador que eu usei, o cortador, eles não tinham ainda. Bom, agora eu fui fazer uma série de lives, né? Lives gratuitas, e estou voltando com elas. Ótimo. E foram lives que me pediram. Eu digo, gente, vamos agora fazer o autêntico boliviano, como é que ele é, porque ele está sendo deturpado. Que o perigo é esse, as pessoas pegarem uma coisa que já existe e querer deturpar, fazer de uma maneira diferente. Como, por exemplo, com recheios que não são aqueles recheios. O recheio dele lembra que veio da saltenha. Ele é muito picante. Para tirar exatamente essa picância, esse ardido, eu passei no açúcar com canela, que a minha funcionária naquele momento estava fazendo banana real. Olha só. Eu, para tirar aquela pimenta, eu disse, me traz aí esse açúcar. E passei com cara e coragem, sempre fui essa que inventei dessa maneira, surgiu a oportunidade, passei no açúcar. Quando ele comeu, poxa, ficou melhor ainda. Então pronto, tá aí o boliviano Que até maravilha. Agora, quando a senhora Muitos vai nos anos. lugares, nas festas de aniversário, porque não pode faltar, né? Não tem quem pense uma festa sem o pãozinho. hoje, o Pão Delícia salvou a minha vida. Como ele salvou a minha vida, voltando rapidinho para aquele Sim. meu lado, porque foi através dele, levando as caixas que eu fazia de madrugada para vender aos turistas que iam para o barco passear, que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu levava para os aniversários, não existia pão de aniversário, eu coloquei o nome pão de aniversário. Então dependia para onde ele ia. Se ele ia para o aniversário, chamava pão de aniversário. Se ele ia para um lanche, pão de lanche. Para onde ele fosse, alguém dizia aquele pão gostoso, pão gostoso. Eu queria era vender, porque eu precisava vender. Eu precisava viver. Mas isso é bom, né, Lívia? Assim é a vida. E aí o que foi o bom meu foi o seguinte, foi que eu comecei a ensinar as pessoas sem cobrar nada. Quando alguém ouvia numa situação difícil, estou sem emprego, estou assim, estou isso, menino na escola, tenho que tirar... Porque naquela época também existia essa necessidade. Sempre, Eu dizia, né? vou ensinar uma coisa para você ganhar dinheiro e nunca mais estar pedindo. Eu vou lhe ensinar. Aí fazia uma receitinha rápida, passava, ensinava, e as pessoas também foram começando a... Eu hoje tenho alunas com mais de 50 anos comigo. Eu tenho alunas que me acompanham há anos. Pergunta para elas quem é que salvou a vida. Pergunta para elas se elas querem deixar essa vida de fazer pão delícia. De jeito nenhum, né? São Jamais. filhas, né? Você adota, né? São Eu fui minhas lendo filhas. muito sobre a Lívia, já li alguns depoimentos, inclusive, que te consideram, assim, uma grande mãe, né? Eu acho que a única vantagem disso tudo, de estarem juntos de mim, é que eu sempre crio e nunca guardo. Eu crio e solto. Você está com problema? Então eu já vejo mais ou menos um mapeamento. É como uma costureira chega a você, quer fazer uma roupa para tal. Eu já faço para o teu problema. Como agora, por exemplo, que eu estou nessa minha vantagem de ter a internet na minha mão, não é através do meu WhatsApp, através do YouTube, né? Que é o Delícias com Elíbia Portela. Que maravilha. Você chega lá, você vai encontrar maravilhas. E sabe o que é que vai acontecer? Eu comecei a gravar, eu estou gravando receitas para soltar agora do Faça e Venda. O que quer dizer Faça e Venda? É você fazer delícias e vender rápido. Gente, muita gente procurando emprego. Não procure emprego, faça seu emprego. Porque hoje eu tenho mais de 200 receitas de pão delícia. Bom você falar. Mais de 18 mais livros de 200 e livros. livros. Eu tenho 18 livros Tá editados. vindo aí? Não, repare só, eu tenho 18 livros editados. Quando eles esgotaram, eu não tive mais condição de mandar fazer. Não é que eu não tive condição, ficaram muito caros Sim. para você colocar à venda. Para você fazer livro e ter lucro com livro, você tem que fazer muito livro. Eu mandava fazer 30 mil livros. Hoje não há condição.
3.000 livros já é uma loucura, né? Para você ficar com ele parado vendendo de um a um aos poucos. As livrarias demoram, entende? E aí, quando eu fui ver preço de papel, aí lá você vê uma outra coisa em nossas vidas. E-book. Então, hoje eu entrei na área do e-book. Que bom que você se atualizou. Onde você está, nesse momento, sentada, abre e está com o seu e-book na mão. Que ótimo. Eu peguei as melhores receitas minhas de bacalhau e soltei. Gente, um livro barato, que você pode ter em qualquer momento, que você pode fazer seus jantares, o que você quiser. Tem qualquer tipo de recheio de bacalhau. Vamos dizer, receitas com recheio de bacalhau, como empadinha, como salgadinhos, pratos principais, de tudo você tem ali naquele livro. Sonho, foram todos alcançados, ainda quer mais. A Líbia ainda vai criar mais alguma receita? Pensei que o sonho era do que eu queria lá na frente, que eu poderia te dizer que não vai terminar nunca. Eu quero a coisa que eu mais quero, é que o mundo inteiro saiba fazer pão de delícia, que essa é a salvação. Que maravilha. É isso que eu quero, tá? Quanto a criar, isso aí a gente, quando está dentro da cozinha, cria, né? Todos os dias, toda hora, todo momento, mediante o que você tem na mão. Se eu não tenho farinha o suficiente, eu crio um pão. Que maravilha. Não é? É maravilha, assim a gente encerra a nossa entrevista, mas com um pedido meu. Diga. Como eu gosto muito de culinária, eu quero um dia participar do seu curso. Com o maior prazer, com o maior prazer. Tem um presencial de 2 em 2 meses, com grupos. Mas o online, amiga, você aprende assim, como se eu estivesse junto de você. E eu agradeço muito a você estar aqui. Parabéns pelo seu programa, tá? Obrigada. Muito sucesso e muita paz para todos vocês. Que Deus os proteja. Proteja a todos. Enquanto vocês assistem, termina aqui nosso programa. Claro, né, gente? Tá aqui ele, Pão bonito, delícia. Gostoso, todo encorpadinho. Eu vou provar, né? Pão delícia é técnica, ela não é receita, é técnica. Por isso, aproveitaria Elibe_Portela, tá? É onde você vai encontrar o meu Instagram, que com muita receita, muita novidade, muita coisa. Vai lá no Delícias com Elibe Portela, que você vai encontrar também muita coisa. Enfim, põe Elibe Portela que você entra na minha vida. Ok. E eu entro na vida do pãozinho. Tchau, tchau. Até o próximo Bem da Gente. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.